vamos iniciar mais uma aula nossa de ciências no nono ano, continuando o nosso conteúdo evolução biológica. Agora vamos trabalhar mais 3 temas. Tema 3, adaptações. O 4, especiação e ancestralidade. E o 5, conservação da biodiversidade. Bem, ao longo dos anos, a gente vê que os indivíduos, os seres vivos, eles conseguem evoluir, né? Eles vão ali através da seleção natural, eles têm vantagens, características que eles conseguem se sobressair em relação a outros indivíduos. Isso a gente chama de adaptações. Adaptações, elas exercem justamente essa função específica, onde os indivíduos, eles conseguem, por meio da seleção natural, ficarem ali naquele ambiente, eles conseguem se sobressair naquele ambiente. Determinam maiores chances de sobrevivência, maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Então é justamente isso que a seleção natural faz, é isso que as adaptações desses indivíduos fazem. Por exemplo, a gente tem o mimetismo. O mimetismo, ele é um mecanismo que algumas espécies pelo qual imita outra. Ou seja, é um importante método de defesa. Como, por exemplo, a gente tem essa orquídea, que ela imita uma abelha, um inseto, para que o predador olhe para aquela imagem e associe a alguma coisa que ele não possa consumir. Então é um método de defesa que esse indivíduo conseguiu ao longo do tempo ter para sobreviver no meio ambiente. Com isso também, a temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais para os quais os seres vivos apresentam diversas adaptações. Por exemplo, a busca pela água. Tem locais que a disponibilidade de água se torna menor, dependente da época do ano, então os animais eles migram para outras regiões. Essa fase migratória deles também é uma espécie de adaptação para que eles consigam sobreviver no ambiente também, né? Aí nós temos o urso. O urso não é só porque ele gosta de dormir que ele passa um tempão hibernando. Na verdade, ele é uma forma dele estar economizando energia, porque nessa época do frio a gente sabe que tem escassez de alimento, então ele hiberna, né? O cérebro dele fica com uma atividade ali estabilizada, então ele passa algum tempo hibernando, dormindo, para que ele consiga economizar energia e ele acorde num período propício para que ele consiga se alimentar. Então isso é uma adaptação desses animais para a época do frio. Temos outro exemplo aqui, um animal que ele imita a folhagem, né? Então, é uma forma dele estar sobrevivendo dentro do meio ambiente, entendeu? É uma adaptação que esse ser vivo conseguiu para que ele se sobressaia nesse meio ambiente. Por exemplo, a gente tem os cactos. Os cactos, eles são plantas que eles conseguem sobreviver em regiões áridas, muito secas, porque eles pelo fato deles acumularem água nos seus tecidos, então eles passam por muito tempo aí, por um longo período de seca e conseguem sobreviver. Assim como as coníferas, né? Essas árvores, elas têm esse formato de cone e elas conseguem sobreviver em períodos muito frios de neve, justamente nesse formato de cone, a fim de evitar o acúmulo de neve nas suas folhas, certo? Nos seus galhos. Temos as plantas também do cerrado e da caatinga, que elas perdem as folhas. Às vezes você passa lá numa vegetação, tá tudo seco, você jura que tá tudo morto, mas na verdade elas perdem a folha justamente para elas evitarem essa perda de água, porque elas sabem que elas vão passar por um período muito longo de escassez de água. Então elas têm essa adaptação para que elas perdem as folhas, elas diminuem a perda de água e assim elas conseguem sobreviver durante todo esse período de estiagem, durante todo esse período na ausência de chuvas. Aí temos a especiação e a ancestralidade. A especiação é um termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que reproduz 2 ou mais espécies diferentes. Ou seja, a gente tem uma espécie que ela vai fazer a especiação, ou seja, ela vai produzir 2 ou mais espécies diferentes.
Para que isso ocorra, é necessário variabilidade, ou seja, diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie. É preciso que haja alguma variabilidade ali para que haja outros indivíduos. Seleção natural, né? Isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo também é muito importante para que haja alguma diferenciação nessas espécies. Por exemplo, a gente tem aí a especiação alopátrica, que ela diz respeito justamente à especiação por isolamento geográfico. Nesse caso, nós temos uma barreira física ou alguma distância entre essas duas populações que surge impedindo justamente o contato entre esses indivíduos. E essa separação faz com que esses indivíduos eles sejam impedidos de haver cruzamento entre eles, e aí eles sofrem pressões seletivas distintas e começam a observar mudanças nesses organismos, além de poder surgir também mecanismo de isolamento reprodutivo, levando justamente à especiação. Então a alopátrica ela é um tipo de especiação mais comum, né, que é justamente essa por barreira geográfica. Aí temos o efeito fundador, inspeção peripátrica. É um tipo especial de especiação alopátrica, é quando um pequeno grupo de indivíduos separa-se da sua população grande original, ou seja, ela só separou, certo? Simpátrica. A especiação simpátrica ocorre sem que haja separação geográfica. Na simpátrica, as duas populações, elas coexistem no mesmo território, porém sem haver cruzamento entre essas espécies. Ou seja, a gente tem duas populações no mesmo território, mas não há cruzamento entre essas duas populações. Geralmente, no início, logo acontecem as modificações que impedem o cruzamento entre elas e, portanto, há aí um isolamento reprodutivo inicial. Temos a parapátrica. Nesse tipo de especiação, verificam-se duas populações vivendo em áreas contíguas, ou seja, ali próximas, juntas, com diferenças ecológicas, sem a existência de nenhuma barreira geográfica. Essa também não existe barreira geográfica. A parapátrica ela pode perceber também que nesse caso, quando há uma região em contato, há um cruzamento, levando ao surgimento de indivíduos híbridos. E esses indivíduos híbridos eles já formam ali meio que uma barreira impedindo justamente o fluxo gênico entre os indivíduos. Aí nós temos uma imagem, um desenho justamente mostrando como que surge essa especiação. Nós temos a alopátrica, a peripátrica, a parapátrica e a simpátrica. Na alopátrica a gente lembra lá que é o quê? É justamente por uma barreira geográfica, ocorre uma separação espacial. A população envolvida interrompe completamente o fluxo gênico, né? Ali quando a gente começa a observar, há uma barreira, né? Forma-se uma barreira entre essa população, e aí a gente tem justamente não há o fluxo gênico, e com o tempo pode surgir divergência genética formando outras populações. Na peripátrica ou efeito fundador, esse processo ocorre justamente o quê? A migração de uma pequena população inicial, né? A gente tem aqui uma população inicial migrando para fora dos limites da população original, certo? Na população parapátrica, a gente tem uma especiação que não existe nenhuma barreira, tá vendo? Não existe barreira geográfica entre eles. E o cruzamento ocorre normalmente entre os indivíduos próximos, que é aí que a gente pode surgir os indivíduos híbridos, certo? Também que já começa a formar ali né? E aí a gente tem aqui na simpátrica, entre populações que se encontram numa mesma área geográfica, só que sem que haja uma barreira geográfica entre essas duas populações. Mas também não há cruzamento entre elas. Então a gente tem uma mudança genética aqui também, dentro dessa população. Então a gente tem aqui, evolução de isolamento reprodutivo. Então a gente tem aqui, em isolamento a gente já tem uma nova população.
certo? Outra população, duas populações diferentes. Então, ó, em habitat adjacente, dentro da mesma população, a gente tem outra população diferente. E aqui a gente já, como ele migrou, então a gente já tem uma população aqui já isolada. Novas espécies distintas depois do equilíbrio das novas áreas. Aqui, ó, eles podem até coexistirem depois em uma determinada área, mas já não tem mais cruzamentos dos indivíduos justamente porque eles já são de espécies diferentes. Árvores filogenéticas. As árvores filogenéticas, a história evolutiva de uma espécie é justamente representada por essas árvores filogenéticas. Nelas é possível perceber onde ocorreram eventos de especiação e quais espécies apresentam a maior relação de parentesco. Então é justamente a gente observar o grau de parentesco entre espécies diferentes. Para compreender melhor a ancestralidade comum das espécies, os pesquisadores precisam juntar uma série de informações sobre o organismo, como os dados genéticos, bioquímicos e morfológicos. Como, por exemplo, aqui a gente tem, ó, nessa árvore aqui a gente tem, ó, os vertebrados, partindo aqui do ponto de ancestralidade. E aí, para um lado, nós temos o que? Os tubarões. Quando chegou aqui em esqueleto ósseo, ele já meio que se desvinculou dele aqui. Já temos aqui peixes ósseos. E aí ele já foi para indivíduos de 4 membros. Temos os anfíbios, ovo amniótico, já temos aqui com pelos, primatas, roedores e coelhos. Que também já tá bem. O primata foi para um lado, os roedores e coelhos foram para outros. E duas fenestras pós-orbitais, a gente já tem aqui, ó, os crocodilos, dinossauros e aves. Quando a gente observa justamente isso aqui, a gente observa que os dinossauros e as aves, eles estão ali juntos, né, próximos, ou seja, as aves são descendentes, são parentes, digamos assim, dos dinossauros. Aqui a gente observa, a linhagem ancestral era 1, que ela foi diretamente para o taxon G. Aqui no 2, ela se dividiu entre o 3 e o 5. O 3 ele se dividiu entre o taxon A e o taxon 4, e o 4 aqui, que já foi dividido entre o B e o C, ou seja, a árvore filogenética, esse cladograma, justamente para mostrar para vocês o grau de parentesco entre as espécies, certo? E aí nós temos a conservação da biodiversidade. A gente observa que o processo evolutivo, ele é um dos responsáveis pela biodiversidade existente no planeta. E a gente vê que os seres vivos, eles são caracterizados por variações genéticas hereditárias que sofrem a ação da seleção natural, como a gente já viu até hoje, sofre seleção natural e aí uma variabilidade genética. E a biodiversidade é justamente responsável, esse processo evolutivo, ele é justamente responsável pela biodiversidade existente, né? Cada ambiente com suas características físicas e com os seres vivos que abriga, contribui para a preservação do equilíbrio dinâmico do nosso planeta. E aí nós temos o que? As unidades de conservação. O que são essas unidades de conservação? As áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais, ou seja, são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção de lei. O que seria isso? São áreas protegidas legalmente pelo poder público. Então, o poder público, ele tem esse espaço justamente onde ele consegue proteger, onde evita a ação drástica do homem, porque o homem já tem um território muito grande. Então, se ele não conseguir pegar um espaço e conseguir controlar justamente esse espaço para que haja menos perturbação ao meio ambiente, então a gente não vai ter um espaço útil, digamos assim, ambiental para as nossas futuras gerações. E aqui tem só um exemplo de unidades de conservação pelo nosso Brasil. Nós temos aí os biomas amazônico, caatinga, cerrado, mata atlântica, marinha costeira, e temos aí as unidades de conservação, certo?
Por exemplo, ali no bioma Pantanal, nós temos as unidades de conservação, 50%. Então, é bem relativo em cada região, em cada bioma. E aí nós temos a proteção, unidade de conservação de proteção integral e as unidades de uso sustentável. A de proteção integral, ela tem como principal objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta, dano aos recursos naturais. Pode ser recreação, contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outros. Então é justamente aquela área ali de lazer, onde o ser humano ele pode sim desfrutar em relação ao ecoturismo, a medidas, só que tem sempre com medidas de conservação. Ele não pode destruir, ele não pode coletar, ele não pode construir, ele não pode devastar aquela região. Ele pode usufruir de maneira consciente. Temos as unidades de uso sustentável, que tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a preservação humana das áreas protegidas. Nesse grupo, as atividades que envolvem coleta e uso de recursos naturais são permitidas. Já nessas áreas de unidade de uso sustentável, você pode sim utilizar algum recurso daquela localização. A diferença é que você tem que ser de maneira controlada, desde que praticadas de forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis em processos ecológicos, ou seja, que você consiga, você tire, mas que você conserve também o que está ficando lá, para que você consiga tirar mais, mas que sempre vai ter disponível para você e para as futuras gerações. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula, então até a próxima. Tchau, tchau!